Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também deveis vós vos amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Aí, podemos assentar para meditar o instante a palavra de Deus, ainda dentro desse período pascal. Amados irmãos, amadas irmãs, a cada domingo da Páscoa, e já é o 5º domingo, Jesus Cristo vai nos dando, vamos dizer assim, as dicas de como nós entraremos no reino dos céus. Mandou que nós os obedecêssemos, mandou que nós tivéssemos paz em nossas vidas, pediu que nós lançássemos as redes pelo outro lado para ter fé, acreditar, ter confiança. E hoje ele nos aponta o amor, pede para que nós possamos nos amar uns aos outros, neste 5º domingo da Páscoa. Isso porque o período pascal, ele lá vai se encerrando, são 50 dias, nós estamos já na última etapa. E assim Jesus nos prepara também para dizer a nós: olha, eu vou voltar para junto de Deus, mas vocês já receberam as instruções de como vocês terão que fazer para um dia também poder chegar até lá. Assim. Resultado então para nós, na celebração deste 5º domingo da Páscoa. Jesus Cristo quer nos apontar um amor, mas não é um amor que pertence a este mundo. O Evangelho de São João vai dizer que Deus é amor, assim. Então o Deus que habita em nós, ele não pode ficar preso, aprisionado à sua vida. Você tem que levá-lo, transmiti-lo, partilhá-lo, e outros farão o mesmo por você. É assim que na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, que também escreve um dos evangelhos, ele vai relatar as atitudes dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. E o que foi que eles fizeram? Eles não aprisionaram para eles a mensagem que eles receberam de Cristo, ou vamos dizer assim, eles não reservaram só para eles os ensinamentos de Cristo, eles levaram até outros. É assim que a leitura de hoje cita várias cidades por onde passou Paulo e Barnabé, e eles foram levar uma mensagem de salvação, de esperança, de fé, de coragem para aquelas pessoas. E Antioquia foi a primeira cidade onde eles foram chamados de cristãos. Antes, aqueles que seguiam Jesus Cristo eram chamados de nazarenos, de nazareus ou criptos cristãos, aqueles que deixaram o judaísmo para seguir Jesus Cristo, assim. E o resultado agora? Eles são chamados de cristãos porque todos identificaram que a mensagem que eles transmitiam era uma mensagem de Jesus Cristo, uma mensagem exclusiva que ninguém havia ensinado ainda. Eles foram falar de ressurreição. Eles foram até lá dizer que Cristo até morreu na cruz, e ele vai ficar ali para nós observarmos a sua morte e lembrarmos que na cruz Jesus perdoou os nossos pecados, ele ofereceu a própria vida para nos dar o perdão de nossas faltas. Agora nós é que temos que ir ao encontro deste perdão, pedindo perdão por aquilo que nós fazemos. Mas depois de 3 dias, no domingo de Páscoa, ele ressuscitou para nos dar a salvação. Se na cruz ele perdoa os nossos pecados, na ressurreição ele nos salva. Ele abre para nós as portas da eternidade, do reino dos céus. Ele vai dizer: olha, essa vida de pecador tem jeito com a ressurreição. Deus encontrou um jeito até mesmo para a morte. E o jeito que Deus encontrou para a morte foi a ressurreição. De modo, povo de Deus, que o maior medo agora do cristão, para quem crer em Jesus Cristo, não é mais a morte.
Temos famílias aqui enlutadas, nós temos certeza que a morte um dia vai nos alcançar, temos certeza que ela está em nosso caminho. Uma hora as nossas vidas se cruzam com a morte. Mas para quem é cristão, não é a morte mais que nós temos medo. Nós temos medo é do pecado. Porque a morte não pode tirar de você a salvação, ela foi vencida, mas os seus pecados podem te condenar. E o que nós queremos enquanto cristãos é a salvação, ainda que tenhamos que passar pela morte. Mas nós queremos alcançar a ressurreição e a vida eterna. E a única coisa que pode te impedir de ser salvo são os seus pecados. E para eles, Jesus Cristo sacrificou a própria vida. Se você pedir perdão pelos seus pecados, a salvação é que vai cruzar com a sua vida. A morte pode até estar a caminho, mas você também vai conseguir vencê-la pela sua ressurreição. Cristo foi na frente para abrir para nós as portas da eternidade, para nos servir de exemplo. E agora nós queremos alcançá-lo, ainda que tenhamos que passar pela morte. Mas nós alcançaremos a vida eterna. Então, o maior temor que nós temos que ter agora, e os apóstolos vão falar disso também ao povo, não é mais a morte. Nós temos que temer aquilo que nos faz perder a salvação. A morte não nos faz perder a salvação, mas os pecados sim. Assim os apóstolos, São Lucas, no meio do texto bíblico dos Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, na voz de Paulo e Barnabé: nós ainda teremos que sofrer muito para alcançarmos o reino dos céus. O que é que eles quiseram dizer com isso? Eles não estão dizendo do sofrimento da vida presente. Claro que não, todos nós iremos sofrer algo aqui nesta vida. Ele está dizendo daquilo que nos faz sofrer e nos faz perder a salvação. O que eles estão dizendo? Eles estão anunciando o Evangelho para um povo que não acreditava. Eles estão anunciando na região que pertencia antigamente à Grécia e ao Império Romano, mas que já era uma região dominada ali por nações pagãs, misturadas com a Síria, com a Assíria, misturadas também com os medianitas, misturada com os muçulmanos. É uma região que não acreditava em Deus, que nem acreditava em Jesus Cristo e viviam no paganismo. Paganismo naquele tempo era quem não acreditava em Deus Pai e em Jesus Cristo. Hoje, na nossa linguagem, pagão é quem não foi batizado. É assim, né? Resultado: os apóstolos foram lá para falar para este povo que não tinha fé em Deus Pai nem em Jesus Cristo. E eles perceberam que havia ali erros de conduta também na vida do povo, e os apóstolos também sabem que eles têm os próprios erros, e eles vão dizer que ainda vai ser preciso sofrermos muito para alcançar o reino dos céus, porque nós teremos que abdicar de uma antiga vida para assumir uma vida em Cristo. Eles estão dizendo é dos pecados. Eles estão dizendo o quanto é difícil para nós deixarmos de ter preguiça, de ter gula, de agir na maldade, na injustiça, a falta de amor. É isso que eles estão colocando ali como sofrimento. O sofrimento da vida presente para o cristão são os pecados. Não é a dor física, não é a dor de perder alguém, não é esse tipo de sofrimento que eles estão dizendo. Porque vejam, num dia de frio, igual amanheceu hoje, hoje acabou a missa 8 horas, mas caiu uma chuva, graças a Deus, e esfriou. O quanto vai ser difícil para vocês saírem da cama quentinha para ir trabalhar logo cedo, 6 horas, 7 horas da manhã. E aí vai bater o pecado da preguiça. O quanto vai ser difícil e sofrido largar o pecado da preguiça. O quanto vai ser difícil para vocês chegarem nas casas das mamães de vocês, ver uma mesa farta e você ter que dizer, olha, eu não posso comer de tudo que minha mãe fez, isso é pecado da gula. Mas a mesa vai estar lá, de tudo de gostoso e de bom que a sua mãe pode fazer. E aí vai ser uma vida sofrida, porque você vai ter que deixar o pecado da gula de lado. A falta de amor, a injustiça, a violência, o quanto vai ser sofrido para as mulheres lutarem para ter um salário com a mesma dignidade dos homens. Vai ser uma luta sofrida de preconceito e de injustiça. Disso que os apóstolos estão dizendo. Então, o que eles estão querendo mostrar para nós? Que para assumir uma vida em Cristo, nós passaremos ainda muitas dificuldades, teremos que vencer muitos sofrimentos, muitos pecados, muitas injustiças, faltas de amor, e às vezes até aqui dentro da igreja. Porque vejam bem, nós devemos aqui acolher o ser humano que vem, sem olhar como ele é e como ele chegou. Nós não viemos aqui para apontar dedo para a pessoa, olha, essa pessoa errou, essa pessoa pecou. Claro que não. Imaginem vocês, se o padre tivesse que tirar da igreja todo mundo que mentiu, que fez fofoca, que contou mentira, que agiu na preguiça, que cometeu o pecado da gula, adultério, traição.
O padre teria que tirar todo mundo da igreja e às vezes até ele teria que sair, porque todos nós somos pecadores. Aqui dentro da igreja é sim o local dos pecadores, porque nós viemos buscar a santidade de Cristo. Nós viemos buscar o perdão para os nossos pecados. Se nós formos tirar da igreja todo mundo que comete pecado, a igreja sobrará aqui só com a presença sagrada de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a Virgem Maria. Ou seja, nós viemos até aqui porque nós temos os nossos erros e nós somos acolhidos aqui da forma com que nós chegamos, mas nós sairemos daqui renovados, perdoados, santificados pela graça de Deus para começar vida nova. É função nossa, então, não olhar os erros do outro, mas acolher a todos como ele vem. Porque veja, quando Jesus nos pede para amar, ele não falou para si, olha, vamos amar só os presbíteros. Os apóstolos escolheram presbíteros para conduzir as comunidades. Presbítero é o padre. Esse espaço que vocês veem aqui, que parece um abraço para vocês, esse espaço circular chama presbitério. É o local onde o presbítero trabalha. É o local do padre trabalhar e atuar em favor do povo. Imagina então se Jesus tivesse dito, olha, vamos amar só os presbíteros. Aí eu digo, levanta a mão quem é presbítero. E agora? Está vendo como que nós faríamos? Levante a mão se nós fôssemos amar só as crianças, ou só os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais ou os idosos. Mas ele diz, amai-vos uns aos outros, ou seja, é para amar a todos. E é da forma que você veio. Se você chegou até aqui com seus problemas, você merece o amor de todos que estão aqui reunidos. Porque para Deus, nesse ponto, todos nós somos verdadeiros filhos e filhas, pessoas amadas. E assim, Jesus Cristo quer dizer para todos que você não tem que olhar a pessoa, você tem que olhar que ela é filho de Deus e merece o seu amor. Você tem que olhar que o Deus que habita no seu coração, que é amor, você é chamado a oferecer ao outro. Isso é que é o amor divino de Deus. Este amor que se torna mandamento, oferecer para o outro aquilo que Deus te deu. Porque foi dessa forma agora que no livro do Apocalipse de São João, ele vislumbra na sua visão do Apocalipse, ele não vislumbra tragédias não. Às vezes o pessoal tem medo de ler o livro do Apocalipse, pode ler tranquilamente. Ele faz uma revisão de tudo o que aconteceu e no final ele tem uma visão esplendorosa do último dia, do dia da salvação. O que João vai vislumbrar? A Jerusalém celeste. E quem vai estar por lá diante do trono do Cordeiro? Aqueles que pediram perdão, se converteram e alcançaram a salvação. Aqueles que quiseram Cristo em suas vidas, aqueles que mudaram de vida, aqueles que ofereceram aos outros o amor que Deus colocou em suas vidas. Queira Deus que João tenha te visto por lá, porque se João não tiver visto você na visão que ele teve, é porque você não foi salvo. É porque você não conseguiu amar uns aos outros, é porque você não conseguiu viver a paz que Cristo anunciou, é porque você não lançou as redes pelo outro lado, é porque você não buscou um significado de vida eterna para a sua caminhada de fé. Mas se você tiver buscado a Cristo com fé, com devoção, João te viu no dia da salvação, e você vai estar lá, diante do trono do Cordeiro, em adoração para sempre, em vida eterna, e vai se encontrar com todos aqueles que seguiram os mesmos passos, aqueles que já se despediram de nós, aqueles que já se despediram desta vida. Resultado agora então, no Evangelho de São João, Jesus Cristo nos apresenta o amor, de forma simples, pedindo para nós algo que fosse tão sutil e tão sublime que todos poderiam conseguir fazer. Mas cuidado agora, porque vejam bem, talvez as nossas mães, quem é mãe aqui? Levante a mão, por favor. Olha que beleza. Semana passada as mães estavam todas aqui no presbitério. Talvez as nossas mães teriam coragem de dar suas vidas por nós. Se nós estamos aqui, é porque nós não somos frutos de um aborto. Se nossas mães tivessem nos abortado, nós não estaríamos aqui. Resultado, elas deram sua vida pela nossa, porque a gravidez, toda gravidez é de risco, mas gravidez não é doença. Gravidez é gerar a vida. As nossas mães talvez dariam as nossas vidas por nós. Mas você daria a sua vida por quem? Quem talvez aqui teria coragem de dar a sua vida pelos nossos políticos? Corruptos às vezes, alguns deles. Quem teria coragem? Quem teria coragem de dar suas vidas pelas prostitutas que ficam aqui à beira da rodovia?
Quem teria coragem de dar a sua vida pelo seu inimigo, pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho, pelo seu patrão, pela sua família que está dentro de casa? Porque vejam, quando Jesus fala com que morte ele haveria de morrer, a expressão de Pedro logo foi: Senhor, eu não vou deixar que isso te aconteça, eu darei a minha vida por ti. Mas Jesus disse assim para Pedro: Pedro, você dará a sua vida por mim? O galo não cantará depois que você me negue por 3 vezes. Nem Pedro foi capaz de dar a sua vida por Jesus, que era o Filho de Deus. Mas Jesus deu a sua vida por todos. Pelos políticos, pelos corruptos, pelos não corruptos, por aqueles que tinham pecado graves, por aqueles que não tinham, pelas crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, idosos. Jesus Cristo o fez por nós, porque não há maior prova de amor do que doar a sua vida pelos seus irmãos. Se nós queremos aprender a amar uns aos outros, recordemos daquela quinta-feira santa, em que Jesus, sendo mestre e Senhor, ele se abaixa e começa a lavar os pés dos apóstolos. Ele se abaixa à menor intimidade do ser humano, aos pés, ao chão, e começa a lavar os pés daquele que acreditaram nele. Assim as nossas vidas. Se nós queremos ser capazes de amar, não vamos amar só com as palavras. Talvez os casais de namorados dizem um para o outro que é capaz de amar. Talvez o esposo e a esposa diz no silêncio de suas vidas, lá em suas casas, que eles amam um ao outro. Talvez vocês, se tem lá as pessoas que vocês gostam muito, são capazes de fazer declarações de amor. Mas cuidado, para que isso não se torne apenas palavras vazias, da boca para fora. Não amemos só com as palavras, mas de coração e com a vida, porque não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus irmãos. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão.